Olá, graça e paz, povo de Deus. Entrando aqui para mais uma live, amém? Hoje, 343 dias do plano de leitura da Bíblia. Prepare sua Bíblia, Efésios, capítulos 4, 5 e 6. E acaba hoje, gente. Mais um livro. Olha só que legal. Mais um livro da Bíblia que você vai poder dizer, já li o livro de Efésios todo, né? Então, vamos lá. Vamos chegando para a gente começar. Algumas pessoas vão trabalhar amanhã, então não vamos demorar não, tá bom? Está aqui conosco o nosso irmão Gibson, Virgínia do Amaral. Deus abençoe sua vida. Vamos chegando, povo de Deus, para a gente começar, amém? Deixa preparar aí, amém? Efésios, capítulos 4, 5 e 6. Hoje terminamos Efésios, tá? Amanhã nós vamos para Filipenses, tá ok? Depois Colossenses. Agora vai ser rápido, né? Os livros são pequenos, vai ser rápido. Maiorzinho vai ser aí o livro de Hebreus. E também, gente, porque eu tô nessa semana de roda viva e a garganta tá ficando cansada. Não é gripe, não é estado gripal, não é nada disso. É cansaço. Então vamos lá pra gente começar, tá bom? Sônia Pimentel conosco, Tereza Rosa, Ana Lúcia, Deus abençoe. Não pare e não desista nessa etapa final, gente. Falta poucos dias, ok? São pouquíssimos dias, menos de 22 dias. Lembrando que dia 24 e dia 31 não vai haver live, mas nós vamos antecipar a leitura, tá? A leitura vai haver. Só não vai haver live porque do 24 para 25 a gente tá com a família. E 31 eu tô no culto da virada, ok? Então vamos lá. Nossa irmã Zezé, Ana Virgínia Silva também conosco, Vânia Lamosa. Deus abençoe a todos e todas. Então nós já vamos orar para poder começar, tá bom? Marluce Florencio aqui conosco também. Então vamos lá. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos completando hoje 343 dias do nosso plano de leitura. E queremos, é claro, a tua bênção. Que o Senhor abençoe nossa leitura, que o Senhor nos ajude a entender, compreender e viver a tua palavra, ainda mais hoje, Senhor, que comemoramos o dia da Bíblia. Que a Bíblia, que tem sido tão importante para a gente nesse ano, porque o Senhor nos tem dado a conhecer da sua palavra, nós queremos te glorificar e te exaltar e te agradecer. Abençoa cada leitor e leitora da palavra e fica conosco nesses capítulos de Efésios, Senhor. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então, conosco também aqui a Débora Ducila, Luciane Magalhães. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 4. Que é muito importante esse texto que nós vamos ler, porque Paulo vai estar falando da unidade da fé. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo, tem uma parte que é nossa. Tem parte que as pessoas, tem parte que é nossa. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Lembrando que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, o que Paulo afirma é uma realidade espiritual, né? Nosso Deus está em todos, afinal ele soprou sobre o primeiro homem o seu fôlego de vida, né? Então, é muito importante a gente entender que Paulo também, ele vai chamar a atenção que há um só Senhor, gente. Não há mais outro Senhor. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Fechou. Amém? Então vamos lá. Alex Taveira, Raquel Félix, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. Sim, gente, a nossa irmã Vanella Mosa foi da Igreja de Pilares, é da Igreja de Pilares, né? E eu trabalhei com ela muitos anos na cura e libertação, e nós somos amigos da família Kelly. E a família Kelly marcou a minha infância toda, infância, juventude, aquela família que abraça, que cuida, né? Que discipula já naquela época, né? Então, eles tinham muitos filhos, amigos, né? Entre eles, Teresa Kelly, Cláudio Kelly, João Carlos e outros mais, né? Mas esses, principalmente, eram muito colados com a gente. E hoje, Cláudio Kelly, né? Eu acredito que tem a idade da minha irmã, ele igualava com ela 64 anos, né? 63, 64. O Cláudio Kelly partiu do Senhor com um infarto fulminante. Então, se você lembrar, ore pela família Kelly, né? Família de pastores, pessoas de Deus a vida inteira. E a gente fica triste, né? Que Deus possa consolar os que choram, né? Então vamos lá. Capítulo 7. Capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Né? Paulo descreve a obra salvífica de Cristo, desde o momento em que ele desce até as profundezas, né, da terra, né, que ele chama de regiões inferiores, e ele leva, né, cativo todo o cativeiro. Ele quebra as cadeias, ele quebra as portas do inferno, né, e ele esvazia o inferno. Então ele sobe para se assentar à direita de Deus Pai, porque ele finalizou a sua grande obra, né? E Paulo vem trilhando todo esse caminho para depois chegar para a gente e dizer: olha, vocês também precisam chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, para que a medida da estatura da plenitude de Cristo se veja em vocês. Que aí ele chama isso, né, de pessoa madura. Ou seja, você tem que crescer na fé, ok? Porque a obra de Cristo não é só salvar, né? Ele completa essa obra. E aí a gente precisa crescer para compreender isso. Verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico,
não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concedeu, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. A verdade é a palavra, tá, gente? Então, ele está dizendo que nessa obra salvífica, quem se converte é instruído a deixar a velha natureza. O que você fazia no passado não pode fazer mais agora, porque agora Cristo está em você, né? E aí ele vai declarar que a gente tem que se revestir, colocar uma nova vestimenta, né, na nossa natureza, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão, que procede da verdade. A verdade é a palavra que liberta, né? Verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque fomos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Fiquem irados e não pequem. Ou seja, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Quer dizer, quando tu guarda para amanhã, né, imediatamente você está guardando raiz de amargura no teu coração, que vai te sufocar. Então ele diz, não façam isso. Libera logo o perdão e não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, seria obscenidades e palavrão, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, né? Isso tem que ser o nosso procedimento, tá claro, né? Verso 3 do capítulo 5. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não diga coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amados, eu entendo assim, a riqueza
ela vem de Deus, né? É Deus quem dá. Tem pessoas até que têm o dom para prosperar e enriquecer. Mas tudo que Deus nos dá, seja muito, seja pouco, Ele nos dá para a gente investir na obra dEle, fazer a obra dEle. Não é só para a gente curtir a vida, entende? Porque esse tipo de propósito seria muito fútil. Só curtir a vida, né? Então Ele dá para a gente investir. Mas tem gente que acha que porque dá dízimo não tem que dar oferta. E tem gente que pensa o seguinte: quando precisa, eu dou oferta. Então, eu não preciso dar dízimo. Primeiro que o dízimo não é seu, né? O dízimo pertence ao Senhor, né? Então, a gente só devolve. Quando eu não devolvo o que não é meu, então eu estou roubando, certo? É simples assim. E a gente precisa, né, ofertar, né? Ofertar a nossa vida, ofertar com recurso, com tempo, seja lá com o que for. Então, ele deixa muito claro isso daqui, né? Que a gente precisa, né, ter esse cuidado, né, com a nossa fidelidade para com Deus, né? Ele mesmo vai declarar isso: não se deixe enganar, né? Então, quem tem ouvidos, ouça, tá bom? Então, a avareza, lembra aí, né? Ó, pondurice. Avareza é idolatria. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Por causa dessas coisas, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, seja no que se refere a não dar frutos e está envolvido com coisas espiritualmente negativas, né? Ele diz assim: você tem que reprovar essas obras malignas aí. Você que tem que reclamar. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham ouvidos com a maneira como vocês vivem. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, toda a orientação de Paulo é: não se envolva com nada que é do mundo, nada, nem bebida, nem devassidão, nem imoralidades, mas, né, encha-se do Espírito, dando frutos, falando com salmos, falando com hinos e cânticos espirituais. Amém? Então, vamos lá no verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja,
sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também ela, porque para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porque é santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e a sua mãe se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Isso aqui é fundamento, tá, gente? Isso aqui é uma família próspera, abençoada. Marido honra a esposa honra o marido. Agora nós vamos ler o capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Lembrando, amados, que este é o único mandamento com promessa. Você honra pai e mãe e Deus te dá uma vida longa. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem que ensinar, tá, gente? Não é porque você não pode provocar a ira, né? Deixando o filho, né? Irritado, né? Cansado, ou seja, não impõe um limite de horário, de dia, nem de nada, que a criança pode fazer o que ela quer. E aí, nesse caso, né, a própria apóstola está dizendo, vocês precisam criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos lá no 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata pessoas com parcialidade. Então, até quem tem lá os seus servos tem que tratar com justiça, com equidade, e não pode estar cometendo injustiça, nem gritando, nem humilhando. Amém, né? Verso 10. Quanto ao mais, está dando um conselho para finalizar. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí ele vai dizer no verso 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, cingir, aqui, com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que o diabo mandar contra você, você pode apagar, cancelar. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, como também com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Aleluia. Como me cumpre fazê-lo. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que eles consolem o coração de vocês. Lembrando, mas que nosso Paulo, apóstolo Paulo, foi um guerreiro de oração. Por isso ele fala da armadura de Deus, e então ele termina no verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Terminamos Efésios. Amanhã estaremos lendo Filipenses, capítulo 1, 2, 3 e 4, gente. Mas Filipenses é uma carta, A gente tem que lembrar que é uma carta. O certo, quando se recebia a carta, que agora recebe o WhatsApp. Mas quando a gente recebia a carta, a gente não parava para ler o resto semana que vem, lembra? A gente começou a ler, a gente termina. Tinha cartas que tinha 5 páginas, frente e verso, mas era assim. E é o que nós estamos fazendo, estamos lendo cartas. Amém? Então nós vamos orar, porque está todo mundo cansadinho, Mas amanhã nos vemos aqui com o Filipenses. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, quero te agradecer porque chegamos até aqui, Senhor. Obrigado pela leitura de hoje, obrigado, nos faça compreender, Pai. Afinal, Paulo explica tão claramente que há um mundo espiritual, há um mundo de resistência, e nós não podemos, Senhor, negligenciar isso, mas que a gente esteja atento, muito atento, Pai. Pai, quero também colocar na tua mão a família Kelly, uma família que foi a base, principalmente com a doença da minha mãe, em cuidar de mim, cuidar da minha irmã Faiga. Então, eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Todos, pedir que o Espírito Santo console poderosamente a Tereza Kelly, o Timóteo, o pastor Timóteo, e todos os sobrinhos, o filho Israel, Senhor.
Pai, que em nome de Jesus todos estejam consolados. A esposa, guarda todos, Pai, por amor do teu nome. Senhor, eu sei que ele está contigo na glória, mas quem fica é que sente a falta. Então socorre e dê forças. Nós estamos te pedindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também entregamos os que estão enfermos, entregamos aqueles que precisam, Senhor, ver um milagre. Faz esse milagre acontecer, Pai, trazendo cura, libertação, em nome de Jesus, meu Pai. Nós estamos colocando tudo nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, pedindo o teu renovo, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, que sejamos renovados em força, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E acima de tudo, obrigado, Deus, por nos amar e nunca desistir de nós. Nós somos extremamente agradecidos. Pedimos a tua bênção para termos uma noite de paz e de descanso, e que o Senhor continue ao nosso lado, para que nós possamos finalizar esse tempo, Senhor, de leitura cronológica da Bíblia. Oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Que Deus abençoe. Amanhã nós vamos estar aqui, ok? Então, que Deus guarde sua vida, descanse. Beijo da pastora e até amanhã. A paz do Senhor. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Tá uma risória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho. Obrigado. Fique na paz